Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos na sua casa, por essas portas que se abrem, pela saúde, que o Senhor nos concede entendimento e capacitação. A pergunta 43 e a pergunta 44 eu vou fundir com uma pergunta só. A pergunta 43 é: qual o prefácio dos 10 mandamentos? E a pergunta 44 é: o que é o prefácio dos 10 mandamentos nos ensina? Eu fundi como uma só. Pergunta 43 e 44: qual é o prefácio dos 10 mandamentos e o que eles nos ensinam? Resposta: o prefácio dos 10 mandamentos é: eu sou Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E o prefácio dos 10 mandamentos nos ensina que nós temos a obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ser Ele o Senhor, nosso Deus e Redentor. Êxodo 22. Êxodo 22. 22. 22, capítulo 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus, na abertura dos 10 mandamentos, da explanação dos 10 mandamentos, ele vem mostrando quem fez o que fez. E ele vem falando, que é isso que nós vamos falar nessa pergunta. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Ele está falando com quem aqui? O povo de Israel. O povo de Deus. O que é Egito? O que é o Egito? Hã? O que é? O que é o Egito na sua vida? A minha escravidão do quê? Pecado, tá? O prefácio dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. E o prefácio dos 10 mandamentos nos ensina que nós temos a obrigação, todos aqueles que são filhos, têm a obrigação de guardar os mandamentos de Deus. O que é guardar os mandamentos? Antes. Conhecer e depois? Depois de conhecer? Não, antes. Conhecer. Tem o conhecer e o colocar em prática. Tem uma coisa no meio aqui, ó. Entendimento. Eu conheço, entendo e pratico. Se eu conheço e pratico, é religiosidade. Eu estou fazendo porque estão me mandando. A partir do domingo que vem, todos os homens têm que vir de terno. Eu não sei porquê, eu venho porque me mandaram, não entendi. Então nós temos que sempre conhecer, entender e pôr em prática. O que a igreja, se você for para a igreja lá do Moisés, entendeu? A igreja do Moisés, e você falar que você tem que entender antes, você vai falar o quê? Vão falar que você é o quê? Rebelde. Rebelde, está questionando a autoridade. Eu sou ungido. Estava lá na igreja, lá em São Paulo, e aí o líder estadual, estava numa reunião de líderes, e ele falou assim: hoje aconteceu comigo uma coisa horrível. O que foi, pastor? Não, eu chamei o fulano para ser líder de homens, e ele falou que ia orar. Como assim vai orar? Eu já orei, eu sou o líder, eu sei o que eu estou fazendo. Ele está duvidando de mim? Ele quer que as pessoas decidam sem entendimento. Foi consagrada a rebelde. Hã? Foi consagrada a rebelde. A rua foi consagrada a uma pessoa que resiste ao espírito, tudo certo. E o prefácio dos 10 mandamentos nos ensina que nós temos a obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ser Ele o Senhor, nosso Deus e Redentor. Cristãos gostam de Jesus Cristo apenas como? Amém. Salvador. Salvador. Mas Ele, além de Salvador, Ele é? O outro S? Senhor. Né? E aí ele vem e começa falando: eu sou o Senhor. Nós já falamos dessa condição do verbo ser,
que é um verbo que deveria ser utilizado apenas com Deus. Eu estou, ele é. Quando ele se apresenta diante de Moisés na sarça ardente, e Moisés fala, quem é você? Ele fala, eu sou. Apresenta-me diante dos sacerdotes de Israel como o eu sou te enviou. Quando Jesus estava lá no monte do Getsemane, chegam os soldados e ele olha e fala assim, vocês estão atrás de quem? Eles falam, de Jesus Nazareno. O que ele responde? Eu sou. E eles caem no chão. Tá? Eu sou o Senhor. Esse nome, Yahvé, denota a existência de Deus como um ser pessoal e transcendente. O que é transcendente? É acima do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Nós não conseguimos imaginar a figura desse Deus, que o distingue dos deuses da antiguidade. Os deuses humanos que são criados não podem ser comparados ao nosso Deus. Aqui ele se apresenta como o único Deus vivo e verdadeiro, que existe por si mesmo de forma eterna e imutável. Ele precisa de alguma coisa, de alguém para viver? Não. Ele é autossuficiente. É o que os países gostariam de ser. Eu fabrico tudo que eu preciso e eu não preciso comprar nada de fora. Não existe isso, nem no sentido natural. Sempre você vai ter que adquirir. Mesmo o cara que está lá no Alasca, família do Alasca, aí o cara vai lá, ele faz todas as coisas, mas uma hora ele precisa comprar alguma coisa lá fora. Êxodo capítulo 3, verso 14. Júlia? Não, ainda não. Menísia. Eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, me sou e enviou a vós outros. Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Aquele que sempre foi, aquele que é o Criador, aquele que é tudo. A palavra em hebraico, uma palavra como essa, ela tem todo um significado por trás, em que nós não temos no português. Essa importância dessa palavra é ser. E aí ele fala, eu sou o Senhor teu Deus. Essa é uma declaração de autoridade sobre a qual repousam todos os 10 mandamentos. Então aquele que vai passar, que vai ensinar, aquele que vai trazer as ordenanças, ele fala, eu sou o Senhor, não é qualquer um. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Fale. É só um comentário quando estava o pastor falando. Lá na Sara? Não, pastor. Sobre o estudo da língua portuguesa mesmo, estudar a língua portuguesa, a gente começa a ter mais clareza em algumas palavras aí que a gente não consegue entender. Aí eu não sei explicar, mas é isso, mais ou menos isso. Com certeza. Quando você sabe português, você entende melhor as escrituras sagradas. Com certeza, tá? Quanto mais você conhece português, não é grego, hebraico, nada. Há pessoas que se dedicam a estudar o grego, o hebraico ainda fica falando em dias, vou fazer o exame, é toda sorte de coisas que a pessoa ela tem que se dedicar primeiramente no português. Não estou falando mal das pessoas, estou dizendo para você que você tem que se dedicar primeiro no português, para depois você se dedicar em outras línguas. Se eu faço o básico, entendeu? Se eu sei falando português com facilidade, eu conheço palavras, consigo me expressar de uma maneira diferente, e eu sempre estou corrigindo, negócio de em dias, não sei o quê, parece endívia, né? Entendeu? Mas o português, ele é riquíssimo, é a língua, se não a mais, uma das línguas mais difíceis de aprender. E nós temos o privilégio de estar vivendo num país que fala a língua mais complexa. Entendeu? Então nós temos que aprender a falar português, nós temos que aprender a ler o texto. Entendeu? Nós temos que aprender. Quando você lê o texto, você começa a perceber que o texto ele tem muito mais a falar do que aquilo que naturalmente você entende. Por isso que quando você lê a segunda, terceira, quarta, quinta, você começa a ler com frequência a Bíblia e você começa, poxa, eu nunca vi isso. Isso está aqui. Quantas vezes eu já li essa Bíblia e é a primeira vez que isso vem? Porque você começa a se aprimorar nos detalhes, a buscar cada vez mais os detalhes. Eu sou o Senhor teu Deus, essa é uma declaração de autoridade sobre a qual repousam todos os mandamentos. A criação dos 10 mandamentos não vem do homem, mas vem de Deus. A soberania de Deus é um fato consumado sobre toda a criação, espiritual e material.
mas sobre o seu povo essas palavras introdutórias representam de forma autoritativa a exigência legal de que obedecesse aos mandamentos. Não é só um conhecimento, ele está mostrando que eu sou o Senhor teu Deus, é eu que mando em você. Se você está sob o meu controle, meu domínio, você tem que demonstrar isso sendo obediente. Deuteronômio, capítulo 4, verso 24. Júlia? Deuteronômio 4, 24? Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Zeloso por o quê? Pelo nome dele, pela glória dele. Por ele. Pelo nome, pela palavra dele. A palavra dele é Cristo, é ele, o próprio ele. Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome. Consome quem não é zeloso em relação às Escrituras. Fogo nas Escrituras não tem a ver com bênção em nenhuma passagem. Fogo tem a ver com consumir, queimar, moldar, transformar. Entendeu? Ah, Deus desce o teu fogo, Deus desce o teu juízo. Em certa medida, quando você na sua oração pede para que Deus ele revele os seus pecados e mostre aquilo que você está fazendo de errado, você está pedindo de alguma maneira que Deus derrame o fogo dele sobre a sua vida. Como você tem o respaldo do Espírito Santo, o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, você não é consumido, você é transformado. Mas se você é palha, aí você é consumido. Fale, Moisés. Esse contexto da sarça ardente e o fogo aí. O que tem? É como um fogo lá ou é... Lê aí, ué. Ué, lê aí. Eu não sei ler. Eu procuro. Eu pedi para o senhor explicar. Vamos lá. Êxodo capítulo 3. Verso 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Moisés. É o anjo do Senhor? Quem é o anjo do Senhor? Senhor, o próprio Senhor. Que Senhor? Deus. Não. Quem é o anjo do Senhor, Moisés? Não sei. O anjo é isso. Cristo. Jesus Cristo. Ah, Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Qual que era o objetivo do Senhor nessa manifestação teofânica? Chamar a atenção, mostrar o sobrenatural dele, fazer um chamado. Qual que é a sua dúvida em relação a isso? O fogo está aí, ué. É uma manifestação do Senhor, uma manifestação de transformação, de mudança, que algo novo ia acontecer, alguma coisa ia ter transformação. O fogo, ele destrói ou molda. No caso dos filhos, ele molda e transforma. No caso dos não filhos... Ele poderia estar usando para moldar. Ele está demonstrando ali que havia uma coisa que iria ser transformada. Isso é uma interpretação minha, tá? O fogo, ele sempre fala em relação à transformação ou destruição. Nesse caso aqui, ia trazer uma transformação em relação ao povo de Israel, em que eles iam sair da condição da escravidão para a condição da liberdade, tá? Os 10 mandamentos não implicam que nós temos a habilidade moral de cumpri-los. Apesar de serem mandamentos, apesar de serem ordenanças, nós temos que buscar cumpri-los, mas nós não conseguimos cumpri-los. Os mandamentos de Deus servem para arrancar a confiança da nossa própria capacidade, de tal forma que voltemos a Cristo com humildade. Para que servem os 10 mandamentos? Para guiar. Mostrar o pecado. Que mais? Para que servem os 10 mandamentos? Deus, ele dá um mandamento para você que você não consegue cumprir. Mostrar que tem algo de errado. Você já falou, pecado. O que mais? Para mostrar que somos dependentes. Opa! Mostrar para você que você é dependente. Do quê? Dele. Os 10 mandamentos apontam para quem? Isso. Sacrifício de Cristo na cruz.
Apesar do homem tentar, ele não consegue. Então ele tem que voltar-se para... Todos pecaram e carecem. Você só vê isso quando a pessoa vê o pecado. Se você olha para você e você não vê o pecado, você vai precisar do quê? Se eu não me sinto doente, você acha que eu vou no médico? Hoje eu acordei, eu vou no médico. Por quê? Não, eu vou lá. Não vai. Você só vai quando você se sente doente. O pecado tem essa finalidade. Mostrar que você é pecador e que você carece daquilo. Os 10 mandamentos não implicam que temos uma habilidade moral de cumpri-los. Os 10 mandamentos de Deus servem para arrancar a confiança em nossa própria capacidade de tal forma que nos voltemos a Cristo com humildade. Sempre que eu faço uma pergunta para você, eu já li a resposta. Você só não está prestando atenção. Não entendeu? Romanos 3, 19 a 20. Três. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpado perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Tá? Foi o que o Felipe falou. Para que se cale toda a boca. Você tenta apresentar uma justificativa e a palavra de Deus, ela mostra para você que você não tem direito àquela justificativa, não. Apesar dessa incapacidade, ter os mandamentos como norma de vida não deve ser penoso ao cristão, pois sendo Deus o Redentor, Ele os comprou em Cristo, libertou-os do pecado e pagou um alto preço por isso, o sangue do seu filho, e por isso, um alto preço por isso, o sangue do seu Filho amado. Então, ser uma pessoa que é obediente aos mandamentos não deveria nos ser penoso. Porque se eu sou uma pessoa que acredita em Deus e confio em Deus, eu sei que o que Ele está fazendo para mim é para o meu bem. Quando você pega uma criança e você vai dar uma Novalgina em gotas para ela, aquela coisa amarga, horrível, entendeu? Para ela não entende. Mas se ela acredita que o pai está fazendo aquilo para o bem dela, ela, apesar de não ser agradável ao paladar, ela sabe que aquilo vai fazer bem para ela. E é esse o entendimento que nós temos que ter. Os 10 mandamentos existem para nos revelar o pecado, nos apontar a Cristo, e não deveriam nos ser penosos, porque vai me levar para onde? Para as mansões celestiais. 1 Coríntios 7, 23. Porque fostes comprados, não vos tornei escravos de homens. Você já está livre. Se esforça para você não virar escravo novamente. Novamente o esforço. É como se Deus ele mostrasse todo um estoque de comida para você e você está lá faminto, morrendo de fome. Ele fala, por que você não come? Por que você não age? Moisés na frente do Mar Vermelho. O que ele fala para Deus? Os faraó com os exércitos vindo, o povo murmurando. Deus, nos livre. O que Deus fala para ele? Por que você está clamando? Pega o seu cajado e marcha. Acabou. Por que você está reclamando? Porque você sabe que você tem autoridade. E às vezes quando estava no barco também com os discípulos que levam... Tá? Por que vocês estão preocupados com isso? O Filho de Deus, reconhecendo a nossa incapacidade e esperando na misericórdia e poder de Deus, sente prazer em seguir os seus mandamentos imperfeitamente nessa vida. Então nós sabemos que somos incapazes, sabemos que não temos condição nenhuma, mas mesmo assim estamos caminhando para um novo nível, uma nova autoridade com o Senhor. Mas com toda a sinceridade reconhece nisso a graça do Redentor e não a capacidade do homem. Quando eu citei para vocês o exemplo da passagem aérea, eu estou mostrando para vocês não que eu sou esperto, e sim que se Deus não fizesse, eu tinha me lascado, eu tinha chegado lá no aeroporto, o cara ia falar que era noite,
eu ia ter que voltar, as pessoas iam estar esperando para fazer o curso à noite, eu ia perder a passagem de ida, de volta, sei lá, um prejuízo aí de 2, 3, 4 mil reais. Efésios 2:5. E estando nós mortos em nossos delitos... Não, nossos delitos, desculpa. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aquele que é cristão, aquele que é filho, com toda sinceridade, reconhece a ação graciosa de Deus como Redentor e não na minha capacidade. Então, a minha capacidade, ela é pequena diante de Deus. E aí eu vou fazer um exemplo, que quero que você entenda isso com sabedoria. Um grupo de pessoas decidiu trabalhar no domingo. Um grupo de pessoas decidiu não trabalhar no domingo. A motivação disso é chave. Eu abençoo esse grupo, não há problema. Mas esse grupo chega e fala, eu não vou fazer isso. Você acha que Deus ele se agrada mais desse grupo ou desse grupo? Tá? Não precisa responder. A confiança, a dependência, tudo depende da dependência do Senhor. É algo que, eu não lembro, eu já falei tanto isso com algumas pessoas, a pessoa chega e fala assim, não, eu vou trabalhar dessa forma. E eu falo, vamos fazer o seguinte, trabalha da sua forma e depois trabalha do jeito que Deus quer. E aí você vê a diferença. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Eu tenho que viver conforme os ensinamentos e as ordenanças dele, e aí eu vou ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. É muito sério isso. A lição que provém desse conhecimento é que Deus é o único Redentor desde a eternidade. Essa lição não é apenas para o povo judeu, mas também para os cristãos, que foi a pergunta que eu fiz para Moisés lá no começo. Quem é que vivia na casa da servidão? Quem que estava no Egito, além dos egípcios como país, né, Moisés? Teriam as pessoas que estavam presas no pecado. O Egito tem a ver com pecado. Eu nunca fui para o Egito, nunca fui para a Terra Santa, mas o pastor nosso lá de São Paulo, ele falava assim, quando ele passava por cima do Egito, ele sentia uma esfera de maldade, porque representa escravidão. Se é, se não é, se era misticismo ou não, a representação do Egito é a representação de escravidão, de pessoas que não têm liberdade, que não é o nosso caso. Deus sempre foi o único Redentor para o seu povo, e isso de forma individual para cada um que ele chama em Cristo. Não são para todos, são para aqueles que ele chama. Jó 19:25. Jó, pastor, no Antigo Testamento Jó 19:25. Ele vai falar de Jesus Cristo. Jó fala de Cristo? Fala. Como todos os textos da Bíblia falam. 19:25. 19:25? Sou eu? Não sei. Vai, Loli. Não, já. Vai, Loli, pode ler. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Redentor está com que letra? Mas por quê? Ele está falando de quem? É de Cristo. Quantos milhares de anos estão antes disso aí? Tem livros que diz que um dos livros fora o Pentateuco mais antigo é Jó. Ele está falando, eu sei que o meu Redentor vive. Isso aí não é coincidência. Ele está falando de Cristo. E por fim se levantará sobre a terra. Está falando sobre a primeira vinda de Cristo e a segunda volta de Cristo. A casa da servidão. A retirada do povo hebreu do Egito, naquela época não era judeu, era hebreu. A retirada do povo hebreu do Egito foi realizada exclusivamente pelo poder de Deus. Por que Deus não pegou e tirou de uma vez? Porque ele tinha que mostrar para aqueles homens a autoridade e o poder dele. Cada divindade, cada praga daquela foi uma afronta às divindades. Começa lá no rio Nilo, aquela transformação de água em sangue. O Nilo para eles era como se fosse um deus. Porque o rio Nilo, ele quando chega uma época do ano, ele transborda, e aí você viu isso em aula de História e Geografia, ele transborda, e quando ele transborda, ele leva os elementos nutritivos para o solo. E aí quando a água volta, aquela terra está toda adubada,
Então eles tinham aquele rio como um Deus, tanto que eles sacrificavam pessoas para ele. Eles matavam as crianças e jogavam. Lembra quando teve a praga lá do Egito? Lá os caras mataram e jogaram as crianças lá dentro? Entendeu? Da mesma forma é a salvação em Cristo. A salvação do homem é provida totalmente pela divindade. Salmo 100, verso 3. Eu tenho deixado vários papéis aqui para elas brincarem, tá? Salmos 100, verso 3. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos, a propriedade é dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. A propriedade, a construção, a criação, tudo veio de Deus. Qual é a servidão que se fala nesse prefácio? É aquilo que nós já falamos no começo, é a servidão do pecado. Todos os descendentes de Adão nascem sob o domínio do pecado. Não há um ser humano que não nasça sob o domínio do pecado. Ou melhor, que não nasça. Todos nascem sob o domínio do pecado. E uma tarjinha na testa, digno do inferno. O sangue do Cordeiro para aqueles que são os filhos de Deus é coberto. Você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e aí você é alheio dessa punição. Mas você continua sendo pecador. Nesse prefácio, Deus chama o Egito de casa de servidão. Ali os hebreus estavam sob deuses estranhos e sob o jugo cruel dos egípcios. Êxodo capítulo 1, verso 14. Êxodo 1:14. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. E mostra esse povo hebreu sob o jugo da escravidão. Quando você olhar para o mundo, olhar para as pessoas, você fala assim, essas pessoas estão vivendo assim. Pessoas pedindo no farol, pessoas passando fome, vivendo em miséria. Você consegue ver quão abençoado você é por não estar numa situação dessa? Se você tivesse nascido num país chamado Venezuela, o que seria da sua vida hoje? Nós vamos chegar em casa, nós vamos comer. Rayane fala assim, vou chegar na casa da minha sogra. Gente, a gente tem alimento. As pessoas não têm alimento. Elas não têm onde morar, não têm vestimenta. Você pode escolher a roupa, você pode escolher, inclusive, se vestir bem ou se vestir mal. Eu não posso nem parar o olho em alguém muito tempo falando isso, senão a pessoa fala assim, eu posso estar falando que eu estou vestindo mal. Nós podemos até nos escolher, nos vestirmos bem ou vestirmos mal, porque nós temos roupas. É um grande privilégio. Mas no caso dessas pessoas, eles fizeram amargar a vida dessas pessoas é amarga. Você acha que uma pessoa que vive nesse contexto sexual bagunçado aí, ela é feliz? Não é. Não é. Ou mesmo dentro da condição heterossexual, não é feliz. Porque a vida para eles é amarga. Eles vivem com dura servidão. Trabalho no campo com todo o serviço que na tirania os serviam. A pessoa é obrigada a viver para servir a esse mundo. A servir essa figura de Satanás e seus demônios. Com a sua vida, com os seus bens. Essa é uma comparação para a servidão do homem natural. O homem natural está na casa da servidão, mas não do Egito. Mas assim como Deus nos libertou os hebreus do Egito, hoje Ele liberta o seu povo, os verdadeiros cristãos, da servidão do pecado, Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estando em que país, Rayane? Oi? Em que país? No Egito. No Egito. E Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A gente estava onde? No Egito. A gente estava lá no sob domínio. Mas eu estava na igreja. Domínio. Pastores que vieram apenas para matar, roubar e destruir.
Não quer que você tenha entendimento, que você questione nada, que você fale nada, não quer. Quer que você seja ali aquela pessoa que está ali apenas para fazer o que ele quer. Servidão, você muda a servidão do mundo para a igreja, mais nada. As pessoas não têm direito a pensar, não têm direito a fazer nada. Quando vim com Rosângela de São Paulo, a gente tinha ministérios lá e a gente tinha muita liberdade. Chegamos aqui, a Rosângela tinha que comprar um saco de feijão porque acabou, não. Se você não fizer um pedido formal para o departamento tal, para fazer autorização, não sei o que e tal. Pô, mas é agora o feijão? Escravidão. As pessoas elas querem controlar. Lá em Gênesis fala que nós temos que ter domínio sobre os peixes do mar, sobre os animais, sobre a terra. E as pessoas querem mostrar para você que é domínio. O ensino de que o homem ele oprime a mulher tem que ser submissa. É aquela opressão, aquela pancada o tempo inteiro. Sem ensino, sem entendimento. O homem natural está na casa da servidão, mas não no Egito. Mas assim como Deus libertou os hebreus do Egito, hoje ele liberta o seu povo. Os verdadeiros cristãos, e não são cristões, são cristãos da servidão do pecado. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu, como morto, interajo com alguém? Se eu for lá visitar minha tia lá no cemitério, falei, ei tia, como é que tá aí? Ah, tá bem escuro aqui embaixo. Não, ela não responde. Está morta, entendeu? Está morta dentro do mundo natural. Espiritual está lá com o Senhor. Livramento do cristão. O livramento do cristão não é natural. É espiritual. As pessoas elas acham que ser cristão é uma porta para ser próspero. Não é. Pastor, o deserto e o Egito fazem parte da vida cristã? O deserto e o Egito fazem parte da vida do cristão? Ué, você está perguntando, sabendo a resposta? Não, só para saber. O que é o Egito? É o pecado. O pecado faz parte da sua vida? Tem aquela imagenzinha no Facebook que eu vejo pecado em você, já viu? Entendeu? E o deserto? O que é o deserto? As dificuldades? Você tem dificuldades? Várias. Egito e dificuldades fazem parte da sua vida? Todos os dias. Todos os dias. Mas refletem quem você é? Não. Você está numa caminhada, numa trajetória. Esse mundo não é nosso mundo. É um caminho que nós estamos passando para chegar no outro lugar. Tem que ter fé e continuar, né, irmão? E como diz a Dori, Mesmo diante das lutas, dificuldades, tem que ter fé. principalmente diante das dificuldades, quando está tudo bem, entendeu? O livramento do cristão é algo espiritual ou sobrenatural. Nós estamos falando sobre salvação eterna. Não é o problema aqui na terra. Aqui ele nos dá as nossas necessidades. Mas se você quer algo aqui, se esforce. O crente que antes era escravo do pecado, inimigo de Deus e amante do mundo, pela graça de Deus em Cristo, passa a desejar o conhecimento de Deus, a amar a palavra com todas as suas forças, mas não põe em prática. Paulo olha para o espelho e fala, o que eu quero fazer e o que eu não quero. Ele está observando exatamente isso. Eu sei que eu tenho o desejo do conhecimento de Deus, de amar a sua palavra, mas eu não consigo. Oséias 4:6. Oséias eu não lembro não. Opa, aí ó. Opa, essa minha esposa, hein? Esposa virtuosa, quem a achará? Eu achei a minha, você procura a sua. Eu achei a minha, procura a sua. Entendeu? Moisés, entendeu? Mesmo com o ombro quebrado. Vai lá. Oséias 4:6. Acha aí, Júlia. Oséias. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, me rejeitaste conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não te sejas sacerdote diante de mim. Isso que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei do filho dos teus filhos. Tem dois grupos de pessoas em Oséias 4:6. Tem os filhos de Deus e os... Não. Vamos lá. O meu povo está sendo distribuído porque lhe falta conhecimento. Porque tu... Sacerdote. Qual é o segundo grupo? Sacerdote. Sacerdotes. Porque esses aqui que ele está falando, eles vieram para fazer o quê, Rayane?
matar. Eles não estão ensinando o povo no que tem que ser feito. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quem que deveria levar o conhecimento? E eles estão fazendo isso? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. É o que Jesus fala lá no Novo Testamento. Eu serei o pastor, eu me levantarei, porque essas pessoas são como ovelhas que não têm pastor. Visto que te esqueceram da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O cristão verdadeiro reconhece a sua obrigação com a lei de Deus e também a sua incapacidade para ser feito. É a mesma condição da escatologia, do fim dos tempos. Eu sou filho, mas eu não sou filho ainda. Eu já estou na glória, mas eu não estou ainda. Eu já e ainda não. Então eu, como filho, como cristão verdadeiro, eu reconheço a minha obrigação. Eu tenho que cumprir, mas eu sei que eu não consigo cumprir. Então é uma vida de tentativa. É o tempo inteiro tentando. Apesar disso, ele tenta com sinceridade e com todas as suas forças. Contudo, ele confia somente no poder e na misericórdia de Deus, porque ele sabe que ele não tem capacidade nenhuma. E é aquela figura do publicano e do fariseu. Publicano, fariseu. Eu sou mais crente que esse cara, eu jejuo 3 vezes por semana, eu oro, eu dou meu dízimo, eu estou na igreja e tal. E o publicano olha e fala assim: tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Entre linhas, eu estou tentando, mas eu não consigo. Eu estou tentando, mas eu vejo a minha falha, eu vejo a minha dificuldade. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu sou nada e eu careço da glória de Deus. Amém, queridos? Senhor, louvamos o Teu nome, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Quero pedir a Ti, Pai querido, que o Senhor possa nos trazer mais e mais da Tua graça, do Teu amor, do Teu entendimento, que nós possamos, Pai querido, ser verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Não nos lance fora da Tua presença, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos guiar todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.